Olá, amados, graça e paz. Jesus Cristo é aquele que tudo opera e executa, aquele através dele tudo se formou e se fez. Desde as fontes de água mais elevadas até as subterrâneas, aonde através da mesma água que é a palavra que é viva e eficaz, houve uma porção de terra seca, e desta terra seca, aonde através da água foi dando forma àquilo que era sem forma e vazio, aonde o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo. Ele é aquele que tudo formou, ele é aquele que tudo executa, aquele da qual nós buscamos a fonte da água viva que é do alto, acima mesmo dos altos céus da expansão, aquele que está no terceiro pavilhão, onde a terra é o escabelo dos seus pés, e ele tudo opera e executa. Muitos depositam a sua confiança nas suas, como a palavra diz, o meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a minha própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água, porque o nosso Criador, aquele que fez as fontes de água tanto elevada como aonde no dilúvio a mesma água, a palavra diz que choveu 40 dias, 40 noites, desde as fontes da terra jorraram, como caiu a água do alto dos céus. Nós adoramos e louvamos em espírito e em verdade aquele que criou tudo, mesmo porque ele é aquele que nós depositamos a nossa confiança, aonde sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é Cristo, a palavra de Deus ungido, da qual através dele tudo se formou. Ele é aquele que assim nos comprova que pela fé o universo se formou. Tudo se formou segundo a fé, e quando ele diz que viu que era bom, nos comprova que a obra testifica a nossa fé. Por isso temos que exercitar constantemente, através das obras, que se persevera na fé. Porque se naufraga segundo a incredulidade, já não se produz segundo a fé em Jesus Cristo. É uma fé segundo o paganismo, onde se crê naquilo que é natural, somente naquilo que se vê, não se persevera segundo aquele da qual nós perseveramos. Nós não vemos, mas cremos e contemplamos as obras das suas mãos, tanto naquilo que ele formou, seja o primeiro homem, Adão, onde através da sua costela a mulher, comprovando para que ninguém se glorie em vossas obras, ainda que a mulher diga que se não for ela gerando, não teria o homem. A primeira mulher veio do homem, para que ninguém se glorie em vossas obras. Tudo através daquele que opera e executa, onde ele é o construtor, que tem mais honra do que a própria casa, aonde a lei entregue por Moisés, mas tudo em conformidade segundo o seu operar e seu agir, do qual Moisés recebeu num coração de carne, aonde a sua face demonstrava o que fluía do seu interior, as fontes de água viva. Mas nós agora mais excelente ainda, porque temos a água transformada no vinho novo, vinho definitivo, onde proclamam 3, a palavra, o Espírito e o sangue, que antes era necessário várias oblações, porque não se alcançava o elo da perfeição, onde através dele, através de uma única oblação, se cumpriu tudo aquilo do qual ele nos ensina
ele não veio para anular a lei de Moisés, pelo contrário, ele foi cumpridor. E uma vez que temos o seu Espírito como pronto, experimentado para cumprir aquilo que se tornou antiquado, nós seguimos segundo uma nova aliança, segundo um ministério excelente que ele nos concede, aonde a letra mata e o Espírito vivifica. Segundo o seu Espírito, estamos em vida, onde o Espírito paira no nosso interior, que flui rios de água viva salpicadas do sangue carmesim, onde há expiação pela culpa, e nova criatura somos e não perseveramos nem retrocedemos como que outrora. Porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos aquilo que é para edificação, tanto individual, como exortamos no dia chamado hoje para todo aquele que venha se arrepender e alcançar aquele que é eterno, com ele reina e julga com justiça e com equidade, do qual ele se opõe a todos os arrogantes, presunçosos, todos aqueles que perseveram segundo as suas próprias concupiscências. Tanto ele já dizia aos anciões, da qual ele dizia: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles praticam, porque meramente ouvintes e não praticam, e se ilude a si mesmo. Assim como ele dizia aos fariseus: vigiai e acautelai-vos dos fariseus, porque uma pequena levedura, hipocrisia, segundo o próprio Satanás, que se disfarça de anjo de luz, levedura toda a massa, da qual ele já nos ensina, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, aonde ficamos atentos, porque sinais ilusórios eles iriam produzir, da qual não se produz mais, porque são tempos de indignação e de ira, da porta lhes foi fechada. A porta da graça excelente nos foi aberta, e perseveramos odres novos em vinho novo, e ambos se conservam, aborrecendo toda a maledicência. Assim como os herodianos, aqueles que deixaram de louvar ao nosso Senhor para louvar ao governo, maldito do homem cuja confiança está em homens, cujo coração se afasta de estar segundo o coração de Deus. Segundo o próprio rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, do qual se fez a confissão no Salmo 51, houve consequências segundo aquilo que ele semeou. Tudo que foi dito nas trevas foi revelado na luz, todo Israel veio a saber, mas o Senhor ainda usou da benevolência e misericórdia para com ele. É certo que sempre se tropeçava em algum ponto, mas segundo a graça do Senhor, que ele via ao meu Senhor dizer: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos vossos pés, a sua graça lhe bastava, e embora tropeçava em algum ponto, o Senhor o justificava. Portanto, concluímos que desde dos tempos mais antigos sempre se operou segundo a fé e promessas excelsas, do qual os próprios patriarcas creram: Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, do qual o marido espiritual não importou de ser chamado o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, porque eles creram, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas desde os tempos de José, aonde depois os seus feitos foram esquecidos pelos faraós, pela sucessão seguintes, aonde aquele povo viveu como que escravo por conta da inveja, segundo os patriarcas que operaram na fé, e eles segundo a própria incredulidade. Quando o Senhor lembrou deles e lhes retirou ali daquele escravidão, mas mesmo tão grande livramento o Senhor lhes concedeu, novamente se retrocedem, aonde levantaram a serpente no deserto, os bezerros de ouro, aonde o Senhor diz: o povo do qual ele se arrependeu após o dilúvio, ele disse que
o homem desde o nascimento é inclinado ao pecado, aonde Jesus é aquele que nos concede viver segundo a natureza divina e não a natureza humana, da qual está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma é segundo o Espírito daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É necessário nascer de novo, receber o batismo de fogo depois que creres, o segundo advogado com a ascensão de Cristo, aonde ali como em dias de Pentecostes, quando receberam e após continuarem anunciando e a igreja crescia unânime num só propósito, numa só fé, num só coração, muitos diziam: nem sabíamos que havia deste batismo, e eram batizados no Espírito Santo e com fogo, do qual perseveravam unânimes. Mas a palavra diz que até os ímpios têm um propósito e um tempo apropriado debaixo do sol, o juízo, da qual a palavra diz: do pecado, porque não me vereis mais. Aqueles que estão segundo o pecado estão apartados eternamente. Não me vereis mais enquanto não receberes aquele que vem em nome do Senhor. Da justiça, porque ele é justo e exerce o direito segundo as atitudes de cada um. Dele não se permite zombar, quer sejam boas, quer sejam más, ele galardoa, mas segundo o seu Espírito ele nos persevera nas boas obras, da qual fartas são as colheitas, independente das épocas do ano, dependente da estação, porque estamos numa terra fértil. Do juízo, porque ele há de trazer o juízo, ele é juiz de vivos e de mortos. Nós, além do advogado e conselheiro, temos um juízo supremo do alto, que está junto do Pai e tudo opera e executa. E assim, em mais um dia, ele é aquele que traz o galardão sem demora a todo ser que respira. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.